Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? A Pro está cheia de saudades, mas vamos matar um pouquinho dela fazendo um ritmo como nós tínhamos nas nossas aulas. Que tal? Então, nossa aula de hoje será sobre dígrafos. Irá auxiliá-los durante a realização das atividades propostas para essa semana. Então, vamos lá? E o que são dígrafos? Para relembrarmos, os dígrafos são palavras que possuem sílabas que eu preciso de duas letras para gerar um único fonema, um único som. Então, por exemplo, cachorro, o ro, eu tenho dois R's. Só que na hora da pronúncia, eu não falo cachorro, R-O. Os dois R's saem num único som. Outro exemplo, guerra, gué. Eu preciso do G, U e o E para formar o gué. Então, para dar um sonzinho de gué, eu precisei do G e do junto para unificar um único som. Porque se eu não tivesse esse U, iria ficar gerra. E sempre que for dígrafo, vão ser duas letras necessárias para formar um único som. Então, os dígrafos são palavras com RR, SS, SC, SC cedilha, XC, XS, CH, LH, NH, QU e GU. Nos próximos slides, nós vamos falar um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais esse mundo de dígrafos. Então, vamos lá? Iniciando do QU. Sempre que o QU estiver acompanhado da vogal E da vogal I, ele será dígrafo. Porque sempre que ele estiver acompanhado dessas duas vogais, o U não aparece na pronúncia. Então, é o que determina dígrafo. Para ser um dígrafo, são duas letras onde formam um único som, um único fonema. Por exemplo, na palavra queijo, que sai na tela de vocês. Queijo. Eu não falo cueijo. Então, eu não pronuncio o. Por isso, é dígrafo. Quesito. Eu não falo quesito. Então, o QU formou um dígrafo, pois o U não aparece na minha pronúncia. Quiabo. Eu não falo cuiabo. Então, o U não aparece na minha palavra. Dígrafo. Quilo. Eu não falo quilo. Então, sempre que tiver o QU acompanhado de E ou I, será dígrafo, pois não aparece o som do U na pronúncia da palavra. Dando continuidade à sequência de dígrafos, nós temos o GU. Sempre que o GU vier acompanhado da vogal E ou da vogal I, será representado por dígrafo, pois assim como QU, essas palavras não aparecem o som do U. Vamos fazer o teste? Guerra. Eu não falo guerra. Então, o U não aparece. Ele entrou como complemento para formar o nosso fonema. Geisha. Não aparece o U na pronúncia também. Guindaste. Também não aparece o U na minha pronúncia. É diferente se fosse, por exemplo, água. O guá está vindo acompanhado da vogal A, mas eu pronuncio A. Por isso que as únicas letrinhas
que formam o dígrafo no GU são o A e o E. O que é importante vocês estabelecerem para vocês conseguirem fixarem bem o que é dígrafo é se eu uso duas letras, mas na hora da pronúncia não aparece o som dessa segunda letra auxiliar. É o caso do GU. Guindaste. Prestem bastante atenção no fonema, no som. Guindaste. O U ele foi importante para ser um auxiliar, porque se eu tirasse o U ia ficar guindaste. Mas quando eu falo a palavra guindaste, não aparece o U na palavra, só aparece o guin. Então ele é transformado em um único fonema, por isso ele é dígrafo. Vamos aos exercícios? Na sequência didática dessa semana, quanto ao assunto dígrafo, a Pro propôs alguns exercícios para vocês. Lá na página 192, na questão 2, está falando assim: pinte em cada quadro apenas a palavra que possui dígrafo. Então, vocês possuem 6 quadros de palavras. Lá no primeiro quadro tem guerra e aguaceiro. Eu vou pintar somente a palavra que apresenta dígrafo. Então, qual dessas duas palavras eu pronunciei que não apareceu o sonzinho de uma letra? Voltem lá na explicação da Pro, nas regrinhas dos dígrafos, que vai ajudar bastante vocês. Aquarela e queijo. Qual será que é o dígrafo? Qual dessas duas palavras possui dígrafo? Seguir, régua. Também preciso localizar a palavrinha que tem dígrafo. Questão, quadra. Água, esguicho, quase, quintal. Então, para fazer essa atividade, lembrem da regrinha. Dígrafo com QU só é dígrafo quando o QU está acompanhado da vogal E ou I. Dígrafo do GU só é dígrafo quando está acompanhado da vogal E ou I. Façam esse exercício de lápis de escrever. Podem circular ou pintar de lápis de escrever. Após a correção, vocês podem passar um lápis de cor. Assim fica mais fácil se houver necessidade de alguma correção. Os grupos SC, SC cedilha e XC também formam dígrafos, quando representam um único som. Agrupe corretamente as palavras abaixo, de acordo com o que se pede. O SC cedilha e o XC, ele às vezes vai existir palavras com essas duas letrinhas que possuem ou não dígrafos. Kelly, mas como eu vou saber qual possui dígrafo ou qual não possui? Na oralidade, eu tenho que falar a palavra. Aquela palavra que não aparece na pronúncia uma das duas letras, então é dígrafo. O dígrafo é sempre aquela palavrinha que some um sonzinho de alguma letra. Nascer. Quando eu falo nascer, o SC, vocês acham que é dígrafo ou não dígrafo? Se for dígrafo, vocês vão colocar a palavrinha nascer lá em palavras com dígrafos. Se não for dígrafo, lá nas palavras sem dígrafos. Escola, exceção, excluir, cresça, escritório. Então, esse desafio nós vamos descobrir logo nas correções quem conseguiu vencer. Boa sorte para vocês e ótimos estudos!
Então, nessa atividade, lá da página 194, nós vamos ter que fazer a descoberta de uma palavra secreta. Temos um quadro com 25 palavras, onde, seguindo as dicas do nosso enigma, eu vou encontrar finalmente a minha palavra. Vamos embarcar nessa aventura? A primeira dica é: a palavra secreta tem dígrafo. Então, eu vou ler as palavras do quadro, observar bastante a oralidade, como estão distribuídas as minhas letras e sílabas. Façam um X em cima daquelas que não têm dígrafos. Então, pelo menos eu já sei que elas eu não vou usar, né? Já estão eliminadas ali da minha competição da palavra secreta. Então, vocês vão anotar para Pro somente as palavras que têm dígrafo. Na próxima dica, nós temos a palavra secreta é trissílaba, então ela tem 3 sílabas, e paroxítona. Relembrando, para a palavra ser paroxítona, a penúltima sílaba da palavra tem que ser a tônica, aquela mais forte. Então, naquelas palavras que vocês selecionaram anteriormente, vocês vão colocar nessa próxima etapa somente as trissílabas e paroxítonas. Vamos continuando na página 195 com as próximas dicas. E aí, como estão os palpites de vocês? A próxima dica é: a palavra não tem encontro vocálico nem consonantal. Relembrando, encontro vocálico são quando duas vogais se encontram, duas vogais ficam ali juntinhas na palavra. E encontro consonantal é quando temos duas consoantes que se encontram também, que ficam juntinhas na palavra. Daquelas palavras que nós havíamos selecionado, eu já tenho uma excelente dica. Elas não têm nem encontro vocálico, nem consonantal. Então, as palavras que se encontram nessa regra já podem também ser eliminadas. A palavra secreta tem o dígrafo na mesma sílaba. Então, quando eu separo a sílaba da minha palavra, o dígrafo permanece na mesma sílaba. O dígrafo da palavra secreta está na última sílaba. Então, nós temos aí a última dica. Como as palavras que sobraram, vocês vão identificar qual dessas tem o dígrafo na última sílaba e anotar para a prova. Nas próximas videoaulas, eu vou estar fazendo a correção desse desafio, desse exercício, e vamos ver quem conseguiu desvendar esse enigma. Questão 6. Pinte apenas as palavras que apresentam dígrafo. Sigam a dica da Pro, leiam a palavra e verifiquem na pronúncia qual palavrinha que eu pronuncio a sílaba e que sai somente um único som quando eu preciso de 2 letras para pronunciar. Pro vai ler com vocês e vocês vão pintando somente as palavrinhas com dígrafo. Família, bola, alho, nascer, ninho, pesadelo, planeta, quadro, café, querido, dupla, água, subida, alerta, água, banho, arroz, ouro, lembrar, descida, bruxa, piscina, marreco, balde, visão, risada, carroça e assado. Uma dica que eu vou dar para vocês: voltem nos slides, né? Acompanhem novamente as explicações, peguem o caderno de vocês e façam essas anotações de quais palavras, de quais letras juntas formam os dígrafos, assim ficará muito mais fácil de vocês estarem identificando.